A economia está quebrada com o Lula, você viu aí que é uma tristeza, um patrimônio praticamente do Brasil, as Casas de Bahia pedindo recuperação judicial, a exemplo de mais de 5 mil outras empresas já fizeram, só nos últimos tempos, mais de 200 indústrias saindo do Brasil, vão para o Paraguai porque lá é menos burocracia, é menos imposto, menos corrupção como tem aqui. E a gente tem a convicção que dá para fazer muito melhor aqui no Brasil. Então vamos arrumar a economia, vamos reduzir impostos, vamos ajustar as contas para a taxa de juros cair. E a consequência vai ser uma chuva de empregos aqui no Brasil. Vamos devolver o poder de compra para o povo brasileiro que hoje está endividado. E quem colocou o povo brasileiro nessa dívida foi o Lula com a sua irresponsabilidade. A consequência da gastança dele... Nunca antes na história desse país, tem um cara que gosta de falar assim, né? Um governo gastou tanto com viagens. Vejam os números. Na verdade, nunca se gastou tanto na história do mundo. É o maior gasto com viagens na história de todos os governos. O presidente Lula gastou aproximadamente 7,35 bilhões em viagens para o exterior e nacionais, com também hospedagem. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, da grandeza desse número, isso é mais do que gastou o presidente Biden dos Estados Unidos, somado com os gastos do presidente Donald Trump, que daria aí aproximadamente 2 bilhões e 200 milhões, sendo que eles juntos realizaram 40 viagens. Olha só o tamanho desse gasto. Para você ter uma ideia aqui também, o que seria possível fazer com todo esse valor? Seria possível criar 40.800 moradias populares. Você que está sem sua casa própria, podia estar com a casa própria aí, tá bom? Aproximadamente seria possível fazer 3.000 quilômetros de pavimentação asfáltica. Seria possível construir 84 hospitais com leito de UTI, tá? Aproximadamente 2.660 unidades básicas de saúde poderiam ser construídas com esse dinheiro. Seria possível também comprar para a polícia mais de 30 mil veículos SUV completo, com ali a gaiolinha para poder levar o preso, tá? E você que perdeu, né, infelizmente, algum parente, algum amigo querido por causa de câncer, que não teve tratamento no SUS, seria possível realizar quase 125 mil tratamentos oncológicos pelo SUS. Por último, mas não menos importante, seria possível criar 430 unidades de delegacia de mulher. Por que eu falo delegacia de mulher? Porque a esquerda fala que representa as mulheres, mas durante o governo Lula, os crimes praticados contra mulheres aumentou de uma forma significativa, mais de 15%. Então existe uma diferença muito grande entre o discurso e o que acontece na prática. Nós não podemos esquecer do quanto esse governo gasta, porque esse ano... Candidato Romeu Zema, o próximo presidente da República tem uma tarefa inadiável na economia: enfrentar o problema da dívida pública brasileira. Por isso, cada candidato precisa explicar para o eleitor como é que pretende equilibrar os gastos e conter o crescimento dessa dívida. São mais de 10 trilhões de reais. O endividamento já atingiu 82% de toda a riqueza que o Brasil produz em produtos e serviços, o nosso PIB. E o mais grave, essa dívida está em trajetória de alta, ela está com tendência de alta. Eu que estou à frente das empresas, 99% dos meus clientes estão quebrados. Eu visito empresa. Não tem uma empresa que você fala, eu estou indo bem. Não tem, com caixa. Quer entender por que tantas empresas estão saindo do Brasil e indo para o Paraguai? Olha esse exemplo. No Paraguai, o regime de maquila abraça quem decidiu tirar as mãos do Estado de dentro dos seus bolsos. Hoje, gigantes como Estrela, Lupo e Nestlé, além de empresas menores, usam a principal vantagem da maquila. A matriz envia insumos para a filial paraguaia com 0 imposto de importação. Depois de industrializado, o produto é exportado pagando um imposto único de apenas 1%. Mas mais que isso, essas empresas esquecem FGTS, PIS, PASEP, seguro-desemprego e toda aquela burocracia sem fim que gera encargos e impostos no Brasil que chegam a ser 80% do custo de um funcionário. Enquanto no Paraguai, eles custam só 12%. O resultado é uma redução brutal. Energia 3 vezes mais barata, mão de obra competitiva e livre acesso ao Mercosul. Uma blusa que custa R$10 para fabricar sai por R$11,20 no Paraguai. Só R$1,20 a mais. No Brasil vai para 18, 8 a mais. Essa diferença é o peso do Estado. No Paraguai, impostos e encargos representam cerca de 12% do custo de produção. No Brasil, perto de 80%. Fica quase impossível competir assim. Não à toa, 232 empresas brasileiras já se mudaram para o Paraguai desde 2007. Agora, olha a contratação. No Paraguai, os custos para empregar alguém ficam em 16% do salário. No Brasil, só FGTS e INSS
INSS já passam de 28%. Mas calma, ainda tem Sistema S, PIS, multa de demissão e uma outra montanha de encargos. Resultado, no Paraguai, um funcionário que ganha 3.000 custa 3.500. No Brasil, um trabalhador com o mesmo salário custa entre 5.000 e 5.800. Quer outro exemplo? Pensa numa geladeira vendida a R$5.000. No Brasil, R$2.574 seriam custos de produção e impostos. Fabricar essa mesma geladeira numa maquiladora paraguaia sairia por R$1.015. De 2003 a 2026, o PIB do Brasil vai crescer 71%. O do Paraguai, mais que o dobro, 148%. Em 2002, a renda por habitante no Paraguai era 74% da brasileira. Nesse ano deve chegar a 96%. A fuga do Brasil já começou. E dessa vez, não são só as gigantes do mercado que estão usando a saída de emergência. Mais de 230 empresas brasileiras já entenderam a ironia. Para conseguir crescer e vender no Brasil, o melhor jeito é produzir fora dele. E o verdadeiro país do futuro está a aproximadamente 1.200 quilômetros. Só tenta vender, contratar, pagar imposto, lidar com banco, fornecedor, contador, funcionário, fiscalização, burocracia e ainda dormir em paz no fim do mês. Porque é muito fácil chamar empresário de explorador quando você nunca precisou pagar uma folha de pagamento antes de pagar o próprio salário. É muito fácil falar de lucro como se fosse pecado quando você nunca sentiu o risco de fechar o mês no vermelho. E é muito fácil romantizar o Estado quando você nunca teve que enfrentar a máquina pública funcionando contra você todos os dias. Crescer significa entrar em mais regra, mais taxa, mais obrigação, mais fiscalização. Ensina quando o governo quer uma parte de tudo, mas não aparece para dividir o prejuízo quando a empresa quer. O Brasil é um negócio que o cara quer continuar MEI, porque se ele sai do MEI, desse teto, começa a ter muito mais imposto. Então a gente fez um país em que o sucesso é você não crescer. E sabe o que é mais perverso? O trabalhador também está sendo destruído por essa mesma máquina. Ele recebe pouco, paga caro no mercado, vê o aluguel subir, vê a inflação comer o salário, trabalha o mês inteiro e sente que o dinheiro acaba antes da conta fechar. Só que fizeram ele acreditar que o inimigo dele é o empresário. Enquanto isso, o Estado tributa a empresa, tributa o salário, tributa o consumo, encarece a vida e ainda posa de defensor do povo. Percebe o jogo? O trabalhador olha para o empresário com raiva, o empresário olha para o trabalhador como custo e o Estado fica no meio, levando o dinheiro dos dois.